Quando uma equipe de bombeiros chega numa emergência ambiental, os primeiros minutos são, sem exagero, os mais importantes de todos. A gente tende a pensar em ação imediata, em correria, mas na verdade o que acontece é uma leitura muito rápida e, acima de tudo, técnica do cenário. Vamos decodificar juntos como essa avaliação acontece passo a passo. Imagina só chegar num lugar assim: a pressão é altíssima, o estresse no máximo e tem mil coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas, no meio desse caos todo, a primeira atitude não é sair correndo para dentro da cena. É o contrário. É dar um passo para trás, observar e começar a transformar toda essa confusão em dados que fazem sentido. A precisão aqui vem muito antes da velocidade. E aí fica a pergunta, né? Por onde se começa? Com tanta informação visual, sonora, olfativa, o que realmente prende a atenção de um profissional que foi treinado para isso? A primeira ferramenta que entra em ação não é nenhum equipamento caro, não. É algo que todo mundo tem: a capacidade de observar. Essa avaliação inicial começa com os sentidos. É um reconhecimento do terreno que usa a visão, o olfato, até a audição para procurar qualquer sinal de perigo. Isso tudo muito antes de ligar qualquer aparelho de medição. Bom, a primeira coisa que salta aos olhos são as anomalias visuais. Manchas no chão, por exemplo, elas não são só sujeira. Elas podem dizer que tipo de produto vazou, há quanto tempo está ali e, principalmente, para onde está indo. São pistas fundamentais sobre a contaminação. Depois vem o olfato, que é outro sensor super crítico. Cheiros fortes, estranhos, que não deveriam estar ali, podem ser o primeiro grande alerta de um vazamento de gás ou de vapores químicos. É um indicador muito poderoso, mas que também serve de aviso. Mantenha a distância, porque aquilo que se pode cheirar também se pode inalar. Muitas vezes, o próprio ambiente dá os sinais mais claros de todos. Encontrarem mais mortos, principalmente peixes num córrego, ou até a ausência de insetos numa área, é um indicador gravíssimo. Isso mostra que o impacto ambiental já começou e que a coisa pode ser bem séria. E, finalmente, a atenção se volta para as estruturas feitas pelo homem. Um tambor amassado, uma tubulação quebrada, um tanque com uma rachadura, muitas vezes eles apontam direto para a fonte do problema. O estado do recipiente já diz se o vazamento continua, se está controlado ou se a situação pode piorar. Certo, observar é o primeiro passo, mas é preciso organizar toda essa informação e rápido, sob pressão. É aqui que a gente sai dos dados brutos captados pelos sentidos e parte para a necessidade de um sistema, algo que transforme essas observações numa análise que faz sentido. Numa emergência, a sobrecarga de informação é um inimigo real. Com tanto detalhe para registrar em questão de minutos, o risco de deixar passar alguma coisa crucial é gigante. A verdade é que a memória humana não é nada confiável sob estresse. É preciso ter uma ferramenta para lidar com essa limitação. E essa ferramenta é o bom e velho checklist. Ele funciona como um guia, sabe? Garante que os pontos mais importantes sejam verificados e anotados de um jeito padrão. Ele força uma análise lógica, metódica e assegura que nada importante, desde o tipo de local até a necessidade de chamar reforços, seja esquecido. Ok, com as informações coletadas e organizadas na mão, o próximo passo é interpretar tudo isso. É hora de responder a uma pergunta-chave. Que tipo de risco exatamente está em jogo aqui? É essa classificação que vai guiar toda a resposta a partir de agora. Basicamente, os perigos são agrupados em 5 categorias. Os físicos têm a ver com energia, calor, explosão, risco de desabamento. Os químicos envolvem substâncias tóxicas. Os biológicos, organismos vivos. Os ambientais, claro, são os danos ao ecossistema. E, por fim, os sociais, que é o impacto na comunidade, como a necessidade de evacuar uma área. E aqui vem um ponto crucial. Uma única ocorrência raramente tem um só tipo de perigo. Pega um incêndio florestal, por exemplo. Ele é um perigo físico, por causa do calor das chamas, é um perigo químico, por causa da fumaça, e é um perigo ambiental, pela destruição do habitat. É um pacote completo de problemas. Juntando tudo isso, a gente percebe que a observação, a organização e a classificação formam a base, o alicerce de uma filosofia de resposta que precisa ser segura, rápida e, claro, eficaz. Dá para pensar nisso como um tripé. A segurança é a base de tudo, o chão. A rapidez vem da organização, de ter as informações de forma sistemática para tomar decisões ágeis, e a técnica é a aplicação correta do conhecimento, desde a primeira olhada na cena até a classificação dos riscos. Um tripé firme para uma resposta sólida. E isso nos leva a uma frase que define tudo. É a diferença entre improviso e profissionalismo.
Qualquer um pode chegar lá e tentar fazer alguma coisa no susto, mas o que define um profissional é a aplicação de um método. Essa capacidade de seguir um processo lógico, mesmo no olho do furacão, que garante uma resposta segura e que realmente funciona. Essa ideia de substituir o improviso pela técnica é muito poderosa. E ela não vale só para emergências, vale para incontáveis outras áreas da vida. Fica a reflexão. Onde mais a aplicação de um método claro, de um processo, pode transformar o caos em controle e a incerteza em uma ação que dá resultado?